Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e durante a semana de 26 a 30 de julho nós iremos trabalhar valor numérico de expressões algébricas. Essa habilidade, esse conteúdo, ele é um conteúdo que envolve álgebra, né? E ele está dentro do terceiro bimestre que se iniciou em 19 de julho. Durante a primeira semana de 19 a 23 de julho, vocês não fizeram nenhuma atividade a ser entregue aos professores, porque era um momento de retorno de vocês, né, das férias de julho, e também vocês estavam, alguns de vocês, estavam se dedicando à realização da OBMAP, né, da primeira fase da OBMAP, que aconteceu no dia 21. Então, a gente vai realizar nessa semana o estudo de valor numérico das expressões algébricas, que é o início do terceiro bimestre, onde será cobrado em futuras avaliações, atividades avaliativas, como uma habilidade do terceiro bimestre, tá bom? Então vamos lá. O que são expressões algébricas ou literais? A palavra literal, ela vem de letra, tá, gente? Então, uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou literal. Essas letras, que normalmente representam números reais, são chamadas de variáveis. Por que são variáveis? Porque ela pode variar, receber os valores que a gente queira dar a ela, tá? Os valores que a gente queira substituir para achar um determinado valor numérico. Então veja alguns exemplos de expressões algébricas. Existem as expressões algébricas inteira, quando não possui variável no denominador. Olha aqui, 2x mais 3y. É uma expressão algébrica inteira, porque não tem nada no denominador. O denominador seria embaixo. Na verdade, aqui nem está escrito em forma de fração, onde o denominador é aqui embaixo, né? O denominador é embaixo da fração e mesmo se fosse um valor numérico embaixo, ela seria inteira, tá? Expressões algébricas inteiras são aquelas que não têm denominador, né? No caso aqui não tem denominador, ou se tiver, não tem letra no denominador. Por exemplo aqui, meio x, 1 sobre 2x. Esse x eu posso dizer que está do lado do 1, tá? Ele poderia até estar em cima aqui no lugar do 1, x sobre 2, que significa meio x. Então, ele não pertence ao denominador, ele pertence ao numerador, esse x, tá? Então, ele é uma fração, é uma expressão algébrica inteira, pois embaixo, no denominador, não tem letra. Então, tomem cuidado, ela pode ser uma fração. Quando a gente fala de inteiros, vocês imaginam coisas que não são frações, números que não são fracionários. Porém, nas expressões algébricas, mesmo que seja uma fração, se não tiver letra embaixo, a gente considera inteira, tá bom? Quando não possui letra no denominador. Então, essa é uma expressão algébrica inteira, meio x é uma expressão algébrica inteira, xy ao quadrado dividido por 5 ou sobre 5 é uma expressão algébrica inteira, 3a menos 2c sobre 10 é inteira. Por quê? Embaixo no denominador são números, não tem letra. Expressões algébricas fracionárias, quando embaixo aparece letra. Então aqui, 2a sobre b, apareceu o b embaixo, então é fracionária. 1 sobre x, agora o x está embaixo, é fracionária. 2a sobre x menos y é fracionária. b vezes c, bc sobre 5a, também é fracionária, porque tem letra no denominador. Expressões algébricas irracionais, quando existem variáveis no interior de um radical. Variáveis, lembrando, são as letras, quando existem letras dentro do radical, dentro da raiz. Então a gente tem AB, raiz quadrada de AB, A sobre 2 raiz quadrada de x, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então todas essas expressões algébricas, elas são irracionais, porque se apresentam em forma de raiz, e dentro da raiz, do radical, nós temos letras, tá? Então, sempre que houver letras dentro de radicais, elas são expressões algébricas irracionais. Contextualizando as expressões algébricas, colocando ela em algum contexto, tá? Vamos pensar em um exemplo aqui, Numa loja, uma calça custa X reais, uma bermuda Y reais e um par de tênis W reais. Escreva uma expressão para cada caso. Então a gente vai perguntar aqui, preço a ser pago por 2 calças e 3 bermudas. Se uma calça é X, 2 calças significa que é 2x, ou seja, 2 vezes o valor do x. Quando não tem nada entre um número e uma letra, é como se tivesse um pontinho de multiplicação. Então, eu posso pôr para vocês 2 pontinhos x ou simplesmente 2x, que é a mesma coisa, que significa 2 vezes x, ou seja, 2 calças, 2 vezes x, e 3 bermudas, mais 3y. Por quê? Qual é o preço que vai ser pago por 2 calças, 2x,
e 3 bermudas. Então eu preciso somar o valor de 2 calças com o valor de 3 bermudas para saber o preço que eu vou pagar. Tudo bem? Então é a soma das duas peças multiplicada por quantas peças eu vou comprar de cada uma, por exemplo. Então, 2 calças, 2x, mais 3 bermudas, 3y. Preço a ser pago por 2 calças, 1 par de tênis e 2 bermudas. Então, 2 calças, 2x, 1 par de tênis, 1W, né? Porque tênis é W. 1W, ou simplesmente o W sozinho, quando for 1, não precisa colocar 1 na frente. E 2 bermudas mais 2Y. Essa expressãozinha, se eu souber o valor da camiseta, do tênis da bermuda, da calça e do tênis, eu consigo achar o valor que eu vou pagar. Tá? Se eu falar para vocês que a calça custa R$ 50, a bermuda custa 20 e o tênis custa 100, é só no lugar das letras colocar esses valores que a gente consegue saber qual foi o preço que a pessoa pagou, tá bom? A diferença entre o preço do par de tênis e o preço da bermuda. Então a diferença entre o tênis e a bermuda. O tênis é W, a bermuda é Y, diferença significa menos. Então cuidado quando reparem as expressões que usam: diferença, soma, razão, o produto é multiplicação. Razão, o que é razão? Razão é a divisão. Então vamos lá. A razão entre o preço da bermuda é Y, e o preço da calça. Então qual é a razão entre o preço da bermuda e o preço da calça? É o preço da bermuda sobre o preço da calça, dividido pelo preço da calça. Ok? Então a gente colocou aqui, escreveu uma situação problema em forma de expressões algébricas, ok? E também aqui a gente consegue resolver algumas expressões, resolver não, mas montar algumas expressões algébricas a princípio, depois a gente resolve. Mas montar algumas expressões algébricas de figuras também, através de figuras geométricas, tá? Planos geométricos, enfim. Vamos ver aqui alguns exemplos, então, em figuras geométricas, determinando as áreas e os perímetros de figuras abaixo. Então, vamos lembrar, gente, o que é área? A área Então, a gente tem duas figuras aqui. Primeiro, a gente tem que saber quais são as figuras. Nós temos um retângulo e um triângulo. Vamos fazer aqui, primeiro o retângulo, depois a gente passa para o triângulo. O que seria a área de um retângulo? A área é todo o espaço preenchido. Então, basta eu multiplicar base pela altura. A área do retângulo é isso, ó, base vezes altura. Então, se eu multiplicar a minha base, como que eu acho essa área? A área é igual base 5y vezes a altura, 2x. Como que a gente fica aqui? 5y vezes 2x, a gente pode multiplicar aqui sim. Tá? Gente, lembrando, quando a gente multiplica ou divide, mesmo que seja letra diferente, a gente pode dividir e multiplicar os números. Na hora de somar, a gente só pode somar quando as letras são iguais, tá? Se aqui for y e aqui for y, eu poderia somar 5 com 7. Quando é 5y e 2x, eu não posso somar os 5 com o 7. Eu só posso juntar quando eles são diferentes, se for na hora de multiplicar ou dividir, tá bom? Na hora de somar ou tirar, se for diferente, eu não posso mexer com eles. Aqui a gente vai multiplicar. Então, como que é a área? Base 5y vezes a altura, 2x. 5y vezes 2x é igual a 5 vezes 2, 10. X vezes y, xy ou yx, como vocês deixarem, aqui não tem problema. Eu deixei xy, tá? Que é na ordem do alfabeto mesmo eu deixei, mas vocês podem deixar y, x, não tem problema nenhum, tá bom? Então, número multiplica por número, letra multiplica pela letra aqui, mas como não tem como multiplicar, a gente só junta as duas, uma do ladinho da outra. 5 vezes 2, 10. Y vezes x, yx ou xy dá na mesma. Então, a nossa área aqui é 10xy. Todo esse espaço aqui é igual a 10xy. E o perímetro? O perímetro de uma figura é a soma de todos os lados, de todos os contornos. Então, a gente vai fazer o contorno aqui. Ó. Como que eu faço essa soma? Aí vocês vão falar para mim, professor, 2x mais 5y. Só que tomem cuidado, eu coloquei dois valores. Por quê? Porque não preciso colocar todos os valores no retângulo. Se esse lado do retângulo é 2x, esse lado é 2x, porque tem a mesma altura. Se a base aqui embaixo é 5y, a base de cima também é 5y. Então, na hora de fazer o perímetro, a gente tem que somar os quatro lados desse retângulo. Então, fica assim, ó.
2x mais 5y mais 2x de novo, porque aqui é como se tivesse um 2x, mais 5y aqui em cima, tá? Então a gente soma os 4 cantos, os 4 lados desse retângulo. E na hora de juntar, dá para juntar alguma coisa com alguma coisa? Sim. O quê? 2x com 2x. Ah, professor, só posso juntar porque é 2 e 2? Não, se fosse 5 e um 2 e a letra fosse a mesma coisa, pode juntar, é a letra que manda. Tá? Nesse caso, os números são iguais porque os dois lados do x são iguais. Então, os números também são iguais. Mas se fosse 5x e 2x, eu poderia juntar também, que daria 7x. Tá? Eu só não posso juntar quem tem x com quem tem y. Então, vamos lá. 2x com 2x eu vou colocar próximo. 2x e 2x aqui próximo. 5y e 5y coloquei próximo. Qual vai ser meu perímetro então? O meu perímetro é 2x mais 2x, 4x. O x eu não mexo, eu só mantenho o x, tá? Não fica ao quadrado nada não, só fica ao quadrado quando multiplica. Na soma ele permanece x, a gente só soma os números. 2x mais 2x, 4x. 5y mais 5y, 10y. Então, meu perímetro é 4x mais, porque 5 mais 5 são 2 positivos, mais 10y. 4x mais 10y é o perímetro, ok? E no triângulo, como fica? A área do triângulo é quase a mesma coisa que o retângulo. Mas repara o seguinte, o triângulo é como se fosse a metade do retângulo. É um pedaço aqui, ó, é uma base, é uma altura. Só que do outro lado não tem a mesma altura. Do outro lado ele fecha. Então o triângulo, na verdade, é a mesma área do retângulo, base vezes altura, só que o triângulo ele representa a metade do retângulo. Então é base vezes altura dividido por 2. Tá? Então todo triângulo é como se fosse a metade de um retângulo. Tá? Independente do valor que deu aqui, do valor que dá aqui, é como se a figura de um triângulo fosse a metade de um retângulo, a metade de um quadrado, tá bom? Então a área do triângulo sempre vai ser base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então a gente vai fazer. Quem é a base? Quem está embaixo. Base 4b. Ó, substituir a base por 4b. Vezes a altura. 3a. Vezes 3a. Tudo isso dividido por 2. Aí eu posso fazer 4 vezes 3? As letras são diferentes, mas eu posso porque na multiplicação pode. 4 vezes 3, 12. B vezes A, BA. Ah, professor, você colocou AB, porque eu gosto de pôr na ordem crescente aqui, né? A, B, C, D. Eu gosto de pôr na ordem alfabética. Então eu coloquei 4 vezes 3, 12. B vezes A, AB. E esse 2 aqui embaixo, copio ele aqui, tá? E agora, 12AB dividido por 2. Posso dividir o 12 por 2? Posso. 12 dividido por 2 vai dar 6. E o AB, como não tinha nada aqui embaixo de letra, ele continua AB. 6AB, tá bom? Então, multipliquei em cima e dividi por 2 o valor numérico. E o A vezes B, AB continuou. Ah, professor, e o C? No caso da área, não precisou do C. E no perímetro? No perímetro precisa. No perímetro é a soma dos lados, né? A soma das arestas aí, das linhas dessa figura, né? Então vamos lá. Quais são as somas do perímetro? Então eu tenho 3A, mais 4B, mais 4B, mais o C, mais o C. Como não tem letras semelhantes, aqui é A, aqui é B e aqui é C, eu não consigo juntar ninguém com ninguém. O perímetro acabou dessa maneira. 3A mais 4B mais C. E acabou o perímetro do triângulo. Não dá para juntar ninguém com ninguém, porque é soma. Na soma só junta as letras que são iguais, tá bom? E o valor numérico de uma expressão algébrica? Gente, quando a gente fala de valor numérico de uma expressão algébrica, eu quero saber qual vai ser o resultado dessa expressão se eu substituir a letra por algum número. Então, quando eu pergunto qual é o valor numérico, eu preciso dar um valor para aquela letra, para eu substituir a letra e achar um valor numérico. Né? Um resultado final que seja apenas um número e não mais letras. Então vamos lá. Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos o valor numérico da expressão algébrica dada por esses números. Ou seja, se eu substituir as letras por alguns números, no final eu tenho um resultado que é um único valor numérico, tá bom? E é isso que a gente vai fazer. Então vamos utilizar os exemplos anteriores que eu passei para vocês, para a gente achar um valor numérico, tá bom? Então vamos lá. Ó.
Numa loja, então, mesmo exemplo. Numa loja, uma calça é X reais, uma bermuda é Y reais e um par de tênis é W reais. Sabendo que a calça custa 50, a bermuda 30 e o par de tênis custa 100, determina o que se pede. Então vamos lá. Lembra do exemplo anterior que a gente pegou, descobriu qual era a formulazinha? Vamos falar em fórmula, mas qual era a expressão algébrica que a gente descobriu? Preço a ser pago por 2 calças e 3 bermudas. 2 calças é 2x, porque uma calça é x, 2 calças, 2x. Mais 3 bermudas, 3y. E eu peguei essa expressão que eu encontrei no primeiro exemplo e vou substituir as letras. 2x. Quanto que custa o x? O x é a calça. Quanto que custa cada calça? Está aqui, ó. A calça custa 50. Então, no lugar do x, eu coloquei 2 vezes 50. Mais, copiei o 3, vezes o y. Quanto que vale cada bermuda, que é o y? 30. Coloquei 30 no lugar do y. Então, ficou 2 vezes 50, que é o valor de cada calça, mais 3 vezes 30, que é o valor de cada bermuda. Resolva as multiplicações. 2 vezes 50 dá 100. 3 vezes 30, 90. 100 mais 90, 190. 190 reais é o preço de 2 calças e 3 bermudas, se os valores de cada item forem esses que está aqui no probleminha. Exemplo B. Preço que vai ser pago por 2 calças, um par de tênis e 2 bermudas. Então vamos lá. 2 calças, 2 vezes 50, que é o valor de uma calça. Mais o par de tênis é 100, só é um par, então é só 100. Mais 2 bermudas, 2 vezes 30, que cada bermuda é 30. 2 vezes 50 deu 100, mais o 100 do tênis, que só comprou um par, mais 2 vezes 30, 60. 100 mais 100, 200, mais 60, 260. Letra C. A diferença entre o preço do par de tênis e o preço da bermuda. A diferença é o preço do tênis menos o preço da bermuda. Então é W menos Y. Se o W, que é o tênis, é 100 e a bermuda é Y, que vale 30, então a diferença entre eles é 100 menos 30, que vai dar 70 reais. E a razão entre os preços da bermuda e o preço da calça? Preço da bermuda, Y. Preço da calça, X. O Y, que é o preço da bermuda, é 30. Coloco no lugar do Y. E o X é 50, que é o valor da calça. Coloco no lugar de 50. Razão é 1 dividido pelo outro, 1 sobre o outro. Então ficou 30 está para 50. A gente pode ler assim, Y está para 30, para X. 30 está para 50. 30 sobre 50 não dá para dividir, só dá para a gente simplificar aqui, ó. 30 vai dar simplificar por 10 e por 10. Divide em cima e embaixo por 10. Então, só cortar o zero. O 30 cortando o zero fica 3. O 50 cortando o zero fica 5. Então, o que a gente pode dizer aqui? Pode-se dizer que o preço da bermuda representa 3/5 do preço da calça. Tá? Ou seja, o preço da bermuda é 3/5 o preço da calça. Tá bom? É menor, né? É 3/5 do valor da calça, o valor da nossa bermuda, ok? E nos exemplos das áreas, vamos ver. Ó. Determine as áreas e os perímetros da figura abaixo. Utilize os seguintes valores. Ó, x, y, a, b e c. Eu coloquei todos os valores aqui em cima para vocês. X é 3, y 4, a 2, b 2 e c 10. Então eu quero que vocês descubram qual vai ser o valor da nossa área e do nosso perímetro de cada figura, substituindo as letras por esses valores aqui. Ou seja, lembrando que, quando a gente achou a área do retângulo aqui, qual foi a área que a gente achou? 10xy. Então basta substituir o x e o y. E quando não tem nada entre os números e letras, é vezes, é multiplicação. Então como que vai ficar essa área? 10 vezes x vezes y. E fica assim, 10 vezes x vezes 3, coloquei aqui. Vezes o y vale 4, coloquei aqui o 4. 10 vezes 3, 30. Vezes 4, 120. Então a área dessa figura é 120 unidades de área. Quando eu coloco unidades de área, é porque eu não falei se era centímetros, se era metros, se era quilômetros. Então eu não sei qual unidade que é. Mas a unidade que for, a gente coloca a unidade de área. Vamos supor se fosse metros. Ficaria 120. Como que eu faço a unidade de áreas? Metros quadrado. A área, a gente sempre coloca ao quadrado. Se fosse centímetros, 120 centímetros quadrado. E se fosse quilômetros, 120 quilômetros quadrado. Como eu não falei qual era a unidade, eu deixei unidades de área, tá bom? Mas seria alguma coisa ao quadrado.
E o perímetro desse retângulo? O perímetro a gente não achou que era P de perímetro é igual 4x mais 10y? Então é só eu pegar. P é igual 4 vezes x, que é o 3, ó, 4 vezes 3, coloquei aqui, mais 10 vezes y, mais 10 vezes, o y é 4. 10 vezes 4, coloquei aqui. Faço a multiplicação, 4 vezes 3, 12. 10 vezes 4, 40. 12 mais 40, 52 unidades. O perímetro é unidade de medida do perímetro também, né? Unidade de perímetro. Qual seria a unidade de perímetro? Aí seria centímetros, metros, quilômetros, decâmetro, hectômetro. O que vocês quiserem usar, simples, sem pôr ao quadrado, porque o perímetro a gente não coloca ao quadrado, tá? O perímetro é unidade simples, centímetros, metros. A área é ao quadrado, centímetros quadrado, metros quadrado. E o volume, que é outra situação mais adiante, que a gente vai ver, não hoje, tá? Seria cúbicos, metros cúbicos, centímetros cúbicos e assim por diante. Vamos no triângulo agora. Expressões algébricas da área acima. A área do triângulo, a gente viu no exemplo anterior, que era 6AB. 6 vezes A vezes B. Então é só a gente pegar 6 vezes A, o A é 2 e o B também é 2. Então fica 6 vezes A vezes 2, né? Então vezes B, vezes 2 de novo. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24 unidades de área. Se fosse metros, 24 metros quadrados. Tá? E o perímetro. O perímetro a gente viu que era 3A, 4B, C. Então 3A mais 4B mais C. 3A é 3 vezes A, 3 vezes 2. 4B mais 4 vezes, o B também vale 2, 4 vezes 2. Mais o C. O C vale 10. Então fica 3 vezes 2 mais 4 vezes 2, mais o C que vale 10 mais 10. E aí fazemos, né? Faremos aqui, ó. 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 2, 8, mais o 10, que não multiplicou por ninguém, que era só o W, a letra C mesmo, então ficou 10. Então ficamos, qual que é o perímetro? 6 mais 8, 14, com mais 10, 24 unidades. Então o perímetro e a área desse triângulo aqui nesse caso ficou a mesma coisa, tá bom? 24, se fosse centímetros, centímetros. Se fosse metros, metros. E assim por diante. Considerações importantes. Em algumas expressões algébricas, fracionárias, lembra que eu falei que fracionárias é quando tem letra embaixo? Não será possível determinar o valor numérico da mesma. Isso ocorre quando o valor atribuído às variáveis anula o denominador, pois não existe divisão por zero. O que eu quis dizer aqui? Por exemplo, se aqui embaixo tivermos letra, nós temos que tomar cuidado que a letra ela não pode valer. Embaixo nunca pode dar zero, nunca pode ser zero embaixo. Ou seja, qualquer valor que eu dar para o A, posso dar qualquer valor, inclusive o zero? Posso. Para o X, posso dar qualquer valor, menos um valor que fique zero aqui embaixo. Como o X está sozinho, ele não pode ser zero. Pode ser negativo? Pode. Pode ser positivo? Pode. Pode ser zero? Não. Embaixo de uma fração nunca pode dar zero. Então aqui, ó, o X não pode ser zero. E aqui embaixo, A mais 2 dividido por A menos 1. O A pode ser zero? O A pode ser zero. Por quê? É o resultado que não pode ser zero. Se eu colocar zero no lugar do A, 0 tira menos 1, tira 1, fica menos 1. Então, o A pode ser zero. Mas qual é o número que se eu coloco no A e eu tiro 1, fica zero? O número é 1 positivo. Pensa comigo. 1 positivo tira 1 dá 0. Então o A nunca pode ser 1. Nesse caso aqui o A não vai poder ser 1. Pode ser 0? Pode. Pode ser 1 negativo? Se eu devo 1 e eu devo 1 de novo, eu devo 2. Então pode. Só não pode ser 1 positivo. Por quê? Se eu tenho 1 positivo aqui no lugar do A e eu tiro 1, dá 0. Aí não pode ser 1 positivo. Mesma coisa aqui embaixo. X menos 3 sobre 2x menos 10. O x pode ser zero? Pode, porque 2 vezes 0 dá 0. Se eu tirar 10, eu fico devendo 10, menos 10 embaixo. Aqui o x, já ia falando já, o x ele não pode ser apenas o número 5. Por quê? Porque 2 vezes 5 dá 10 positivo. Se eu tiro 10, eu fico com 0. Então ele não pode ser 5 positivo. E 5 negativo ele pode? 2 vezes 5 negativo, 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 com menos 10, menos 20. Então pode ficar negativo, só não pode ficar zero embaixo no denominador.
Então aqui não pode ser 5, porque 2 vezes 5 dá 10, e na hora que eu tiro 10, dá 0, e não pode ficar 0, tá bom? Então não é a letra que não pode ser 0. Lógico, aqui o x estava sozinho, então ele não pode ser 0. Mas nos outros exemplos, aqui não pode ser 1 e aqui não pode ser 5, tá bom? O resultado de baixo não pode ser 0, tá? Se a letra estiver sozinha, ela não pode ser 0, mas se tiver outros valores, a gente tem que fazer essa continha, ver qual número que não pode ser na hora de substituir. E aí vocês vão fazer para mim, gente, exercícios. Quais exercícios vocês vão fazer para mim? Vocês vão fazer os exercícios do 1 ao 4 da página 102. Então vamos lá. Em uma certa loja, um livro custa X reais e um caderno Y. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio se ele comprar 5 livros e 8 cadernos iguais a esse? O que vocês precisam fazer para mim aqui, gente? Ó, um livro custa X. Então, o livro é X e o caderno é Y. Qual a expressão se ele comprar 5 livros? Então, 5x. E 8 cadernos. Já estou dando a resposta para vocês, né? Ele quer saber qual é a expressão. Então, vocês vão montar a expressão. Se ele comprar 5, se ele comprar 8, vocês só vão acrescentar as letras. Tantos x mais tantos y e fechou. Em uma empresa, trabalham homens e mulheres. H e M. Tá? H é homens e M mulheres. Qual é a expressão algébrica que vai representar o total de pessoas que trabalham nessa empresa? Gente, como que a gente acha o total de pessoas? Homens e mulheres são pessoas. Então, para eu encontrar o total de homens e mulheres, eu não quero saber o número. Eu quero saber qual é a expressão. Então, o que vocês vão colocar aqui? Para eu saber o total, basta eu pegar uma letra e somar com a outra. Então, montar a expressão aqui. H mais M, por exemplo. A B. O outro pontinho aqui. A diferença entre o número de homens e mulheres. Diferença é menos. O que vocês vão pôr? Vocês só vão usar as letras H e M. No total, soma. E na diferença? Alguma coisa menos alguma coisa. E a razão? É alguma coisa sobre a outra coisa. Então, uma letra sobre a outra letra. E assim por diante. Alguma das expressões algébricas que você escreveu é fracionária? Lembrando, ficou com letra embaixo da fração? Sim ou não? E qual foi? Aí vocês repetem aqui na letra B. A área de um retângulo, número 3, pode ser dada pelo produto das medidas dos lados consecutivos. Qual é a expressão algébrica que você pode escrever para representar a área da figura? Nós temos aqui, esse pedacinho é x e esse pedacinho aqui é y. Reparem que a gente tem um x aqui, essa medida é igual, então a gente tem x, x, x e x. Então, na verdade, nós temos 4x aqui embaixo. E aqui a gente tem y, y e y, que as medidas são iguais. Aqui y, y e y. Então nós temos 3y. Então qual vai ser a área? Basta multiplicar o total daqui de baixo, 4x, vezes o total do lado, 3y. Então a área vai ser 4x vezes 3y. Vocês resolvem isso para mim. Número 4. Suponha que o terreno tenha a forma da figura aqui mostrada e as suas medidas sejam representadas em unidades de comprimentos pela letra x e y. Ou seja, nós temos um terreno e os lados dele medem isso. Y, 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 x, 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 x. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro? É só somar todas essas letras. Lembra que eu falei para vocês? 1, 2, 3, 4, 5x. O que for igual a gente pode somar. 5x mais quantos y? Total de y ali. Daí essa é a expressão. É alguma coisa x mais alguma coisa y. Por quê? Porque o perímetro é a soma de tudo. Só que a gente não pode somar, tipo assim, tem 8 letras? 8xy. Não pode. Tem que ser x com x, y com y. Vai ficar alguma coisa x mais alguma coisa y no final. E eu quero que vocês façam os exercícios da página 106 também, do 1 ao 6. Tá? Aqueles exercícios eram para montar as expressões. Nesses exercícios vocês vão ter as expressões e vão ter que substituir. Então vamos lá. Calcule o valor numérico na forma decimal da expressão algébrica. Então vocês vão fazer o seguinte. Aonde tiver x nessa expressão, vocês vão pôr 4. Então vai ficar assim. 1 sobre 4 menos 4 mais raiz de 4. E vão resolver isso aqui. Vai dar um número decimal. Tá? Vai dar número com vírgula. Vocês resolvem. Tá? As fábricas de calçado utilizam a seguinte fórmula para saber o número do sapato de cada pessoa. O S, que é o número do sapato, é igual a 5P mais 28 dividido por 4. Para determinar o número dos calçados, na qual
S é o número do sapato, ou seja, S vai ser o número que a pessoa calça. É o número do, e o P é o comprimento do pé, então no lugar do P vocês colocam o comprimento do pé da pessoa. O S vai ser o número do sapato e o P é o comprimento do pé, o tamanho do pé, em centímetros. Qual é o número do sapato de uma pessoa cujo pé tem 24 centímetros? O que vocês vão fazer nesse exercício 2? Vai pegar essa fórmula e no lugar do P, que é o pé da pessoa, o comprimento, vocês vão colocar 24, ou seja, vai ficar assim, ó. S é igual 5 vezes 24 mais 28 dividido por 4. Aí vocês vão resolver essa expressãozinha. 5 vezes 24, depois vai somar com 28 e vai dividir por 4 no final. Número 3. O modelo matemático mostra que o número n de pessoas que compram determinado produto após o tempo, em dias, de vinculação pública é dado por n igual 10 elevado ao cubo mais 2 vezes 10 elevado a t. Ou seja, então nós temos aqui n, n é igual, depois vocês dão uma olhadinha no livro, tá? Eu recortei do livro isso aqui, só para ver essa expressão. 10 elevado ao cubo mais 2 vezes 10t. De acordo com esse modelo, quantas pessoas comprarão o produto após 5 dias de vinculação? Então vocês vão fazer o seguinte, 10 elevado a 3 mais 2 vezes 10 elevado a 5, a quinta. Por quê? Após 5 dias. O tempo, a letra T, a gente vai substituir por dias. Então aqui vocês vão colocar 5. E vai ficar assim, ó. N é igual a 10 elevado à terceira mais 2 vezes 10 elevado à quinta. Aí vocês vão fazer 10 elevado à terceira, 10 vezes 10 vezes 10, mais 2 vezes 10 elevado à quinta, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Já trabalhamos com potências de base 10, tá? E depois você vai multiplicar 2 vezes o valor que der aqui e vai somar com o 1000 que deu aqui, ó, porque aqui vai dar 1000. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. O que der aqui, ó, 2 vezes o que der aqui, vai somar com o 1000 e vai descobrir o total N de pessoas. Número 4. Na igualdade V igual T dividido por M mais 3, temos que o T é 43,2 e o M é 1,5. Qual é o valor do V? Ou seja, vocês vão deixar o V aqui do lado. No lugar do T, vocês vão colocar 43,2. No lugar do M, vocês vão pôr 1,5. E aí vocês vão fazer 43,2 dividido. Vai somar o valor do M com 3 e divide. O valor de cima divide pelo valor de baixo, vai dar o valor do V. Determine o valor de y na igualdade. Y é igual a 6 sobre x mais x menos 3,2. E no lugar do x vocês colocam 1,5. Ou seja, aonde tiver x, 1,5, vocês descobrem o valor do y. E o número 6, sabe-se que P é igual a mais B mais C. E que A é igual a 5, B é igual a 13, C é igual a 10. Ou seja, nessas condições, qual é o valor do P? Basta vocês copiarem essa expressão algébrica, colocando 5, 13 e 10. Por que 5, 13 e 10? Porque são os valores das letras. 5 mais 13 mais 10, tudo isso que der lá em cima, divide por 2, achou o valor do P aqui na letra A. E qual é o valor numérico da expressão? P, daí o valor que vocês acharam de P aqui na letra A, vocês vão colocar aqui no lugar do P, por exemplo, o P deu 20. Vocês vão colocar 20 no lugar do P, se for 20, tá? Vezes 20 menos o A, menos 5, vezes 20 menos o 13, vezes 20 menos o 10. Vamos supor que deu 20. É o valor que deu aqui, vocês vão colocar no lugar do P, menos o A, que é 5, menos o P, e vão resolver para mim essa expressão, tá bom? Esses exercícios estão nos livros na página 102 e 106, tá bom? Os 4 primeiros da 102, se eu não me engano, é isso mesmo? Isso. E os 6 primeiros da 106. Então vocês vão realizar a leitura desse material que eu estou mandando para vocês, que vocês vão pegar no Classroom, vão fazer a leitura ou o material que vocês pegarem na escola, vão ler o livro didático da página 96 até a 106, que fala sobre esse conteúdo que eu dei uma resumida para vocês aqui. Vão resolver os exercícios do livro, não precisa copiar, é somente responder o exercício 1 ao 4 da página 102 e 1 ao 6 da página 106, que foram esses que eu mostrei para vocês, sobre as expressões algébricas e sobre valores numéricos de expressões algébricas. Aqui eu vou pôr o link dessa videoaula para vocês, ok? É um vídeo do YouTube. E
é isso. Então, vocês que estão acompanhando essa videoaula, verifiquem que no dia 3 de agosto vocês podem mandar esses exercícios resolvidos para mim pelo Classroom ou no WhatsApp até o dia 3 de agosto, até o meio-dia. E quem retira na escola, devolve na escola no dia 3 de agosto, que é uma terça-feira, das 7 ao meio-dia. A partir de agosto, provavelmente volte presencial para alguns alunos que precisem ir na escola, enfim. Não tenho nenhuma confirmação ainda, até porque estou gravando essa aula no início de julho para deixar tudo preparado para vocês para o retorno, né? De julho agora, no finalzinho de julho. Então eu não tenho nenhuma informação ainda, tá? Mas é isso, tá? Então vamos fazendo online por enquanto. E qualquer mudança, vocês vão ficar sabendo próximos às datas, tá bom? Por enquanto é isso então, gente. Fiquem com Deus, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau.